Olá, 25 de setembro, né, de 2021, segundo vídeo, né, sobre logaritmo. Talvez tenha um terceiro, viu? Não sei, talvez eu faça um só aqui mais longo, ou terceiro. Então, no vídeo anterior, a gente parou nesse problema aqui, onde nos foi pedido essa razão aqui, né? Ou seja, a divisão entre a magnitude do Japão, 9 graus na magnitude na escala Richter, e 7 graus, né, na escala Richter, no caso da Argentina. E quando a gente dividiu, nós encontramos o gabarito 1.28, ok? Para essa aula, ainda no caderno de apoio, eu fiquei de fazer agora a parte mais formal do logaritmo, algumas consequências e algumas propriedades. E depois a gente passa para a calculadora, para ver um pouquinho de calculadora. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com gráfico, né? Ver como é que um gráfico de uma função exponencial se comporta, né? Para que a gente possa visualizar isso caso caia no concurso. E depois a gente vai se ater a problemas. Aí talvez eu faça um vídeo 3 só para os problemas, para aplicar as propriedades, ok? Se der, eu faço aqui mesmo. Então vamos lá. A definição de logaritmo já sabemos, né? Por etimologia, é buscar de forma lógica os numerais que geralmente está na posição de expoente, e esses numerais não são números inteiros, nem decimais exatos, nem dízimas periódicas. Na verdade, são números irracionais, né? Ou seja, o logaritmo busca tudo, né? Esse expoente pode ser de qualquer natureza, mas especificamente, né? Mais os irracionais, conforme a gente viu. Por definição, a gente pode estabelecer aqui que logaritmo ele vai buscar esse expoente e tem uma escrita, né? Uma escrita própria, assim como tudo na vida. Então vou pegar uma ferramenta aqui para facilitar a nossa vida. Deixar essa ferramenta aqui. Deixa eu ver se ela vai se sobrepor ao caderno. Vai, tá aqui, pronto. Onde eu vou trabalhar aqui na lousa para poder escrever com vocês, né? Vou apagar isso aqui. Opa. A gente encontra aqui em linhas gerais, nós encontramos aqui a escrita no formato exponencial, né? Uma base A elevado a um expoente qualquer x dá um resultado b, que é a potência em termos de exponencial. O x seria o expoente e a seria a base. Quando a gente usa a teoria de John Napier, né, e Henry Briggs, o logaritmo é a busca por esse expoente, x. Então, log é expoente. Qual era a base dessa exponencial? A. Então, ela vem para aqui para baixo do log. Qual era a potência dessa exponencial? B. Então, ela vem aqui para o lado do logaritmo na mesma linha, aonde o B agora se chama logaritmando. Leitura. Logaritmo do numeral B, né, na base A é um expoente x. Ok? Então, veja que logaritmo de fato é a busca pelo expoente, não é isso? Isso aqui é essa parte de cá é uma tradução da exponencial. Então, em linhas gerais, o logaritmo ele é a função oposta, né, à exponencial. Quando a gente desenhar o gráfico, isso vai ficar bem claro. Quais são as condições para que isso possa existir? Isso que eu me refiro à teoria sobre o logaritmo. É que se eu tiver três numerais reais, né, aonde um vai ser aqui a base, o outro vai ser... O A aqui é a base. Então, a base de um logaritmo nunca pode ser zero, né? Porque na hora que a gente transformar em exponencial, zero elevado a alguma coisa é zero. Então, não tem lógica ela ser zero. Também ela ser 1 é ilógico, porque a base é 1. Quando a gente destransformar de logaritmo para exponencial, teremos 1 elevado a x igual a b. E 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. É por isso que existe essa condição, né, da base, né? Ela tanto é maior que zero, quanto ela é diferente de 1. Ser diferente significa exceto o valor 1, né? E ser maior que zero não quer dizer necessariamente 1, ou 0,9999 do infinito, né? Porque 1 não pode ser. Lembre que entre o valor 0 até chegar próximo de 1, existem infinitos valores, né? Ou seja, entre dois números inteiros, a quantidade de numerais ali dentro é infinita. Se a gente considerar o conjunto dos reais e ampliar para os complexos, é uma infinidade de valores, ok? E qual é a condição da base? Que a base também seja o quê? Positiva, né? Agora, eu posso ter menos o valor do log? Eu posso ter um menos aqui na frente. Quando a gente desenhar a função, a gente vai perceber como é que ela se comporta.
mas necessariamente a base é positiva, ou seja, maior que zero, e diferente de 1. E o logaritmando é maior que zero sempre, né? Sempre maior que zero. E C também é maior que zero. C aqui pode estar se referindo ao valor de x aqui, né? Como valor final, que aqui foi utilizado x para representar o logaritmo, né? Que logaritmo é expoente, né? Mas a gente pode ter também uma outra letra representando ele, ok? Então vamos limpar aqui o quadro. Rolando para cima, essa tela rolando para cima, nós temos aqui algumas consequências. O que é consequência? Quando a gente sai de uma definição dessa e que a gente fala, olha, o A é logaritmando, é a base, né, do logaritmo. O B está ao lado do logaritmando, então ele é ao lado do logaritmo, desculpe. Então ele é o logaritmando. Assim como quando nós desenhamos um radical, quando nós desenhamos um radical e pusemos um valor aqui dentro, esse valor aqui dentro passou a ser chamado de radicando, né? Por conta dele estar dentro do radical. Visto posto, devido à letra B estar ao lado do logaritmo, né? Então ele é o logaritmando. Quais são as consequências? Consequência, a gente entende consequência como resultado de algo, né? Então, depois dessa teoria, onde a gente viu que os valores de A, B e C são positivos, tal, o que é que acontece se eu botar o número 1 aqui no logaritmando? Bem, o log de 1 na base A é zero. Por que é zero? Transforma o logaritmo exponencial, conforme aqui ao lado, né? Teremos A elevado a zero, dando quanto? 1. Aí você pode dizer, não, mas já está tudo pronto, eu queria ver isso na prática. Bem, é simples. Pegue somente a primeira parte, log de A igual a 1. Logaritmo não é expoente, então vou chamar de x. Agora eu vou destransformar o logaritmo em exponencial. Então a base A vai estar elevada a esse logaritmo, que agora chama-se A expoente, e isso resultará no logaritmando, que aqui se chama potência. Qual é o valor que x deve ser para que dê 1 aqui como resultado? Que no caso lá é o logaritmando. X deve ser quanto? Zero, né? Porque toda base elevada a zero é 1, entendeu? Então essa é a primeira consequência, por isso. Segunda consequência, log de A na base A é sempre 1. Claro, toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado vai ser 1, porque A elevado a x, a gente chamando logaritmo de x, vai dar o próprio A. Qual deve ser o valor de x? 1, né? Para poder dar A. Então, você diz, mas eu quero ver na prática. Então, pega só a parte do logaritmo, log de A na base A. Transforma em exponencial, log é expoente. Então, essa base A elevado a x resulta no logaritmando A. A pergunta é, qual valor deve ser x para que A elevado a ele resulte em A? Não é 1? Daí a consequência, ok? As demais eu não vou precisar provar, basta a gente realmente lembrar que tem 4 consequências principais dos logaritmos, né? A terceira, é que a potência, né, de base A. De repente o logaritmo está na função de potência. Eu tenho a base A e aparece A elevado a um logaritmo de alguma coisa também na base A. Toda vez que a base de cima do expoente, que essa expressão, desculpe, essa expressão toda aqui representa um expoente, ok? Tudo isso aí representa um expoente. Se a gente fosse provar, a gente poderia até pegar esse log de B na base A e chamar de x, não é isso? Só o expoente, aí ficaria A elevado a x, está dando quanto como resultado? B, né? A elevado a x está dando B, né? Transformando em exponencial, porque x é o expoente, né? Então, a gente, na hora que fizesse as transformações e depois substituísse, iríamos encontrar que toda vez que nós tivermos uma base A elevada a um logaritmo, aonde a base do logaritmo coincide com a base aqui, o resultado é sempre logaritmando. Ok? Sempre, a terceira consequência. E a quarta consequência, que é a mais bobinha, isso é bem visível, é quando nós temos uma igualdade de logaritmo. Isso é muito comum quando nós estamos resolvendo equações logarítmicas, né? E que apareça uma situação dessa, uma igualdade de logaritmos. O que é que a gente deve fazer? A gente deve colocar na mesma base, né? E a gente vai até utilizar esse recurso também financeira. Quando a gente trabalhar com juro composto, já que a fórmula do juro composto é igual, o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa percentual elevada ao tempo, já que às vezes quando a gente dá um problema desse, a gente dá o montante, né? E a gente dá
o capital investido e a taxa também. Então, qual é a incógnita que está em aberto? O tempo, que está na função de quê? Expoente. Muitas das vezes esse expoente não é um número inteiro. Então, para poder encontrar o valor desse expoente, vamos aplicar esse princípio aqui. Vamos aplicar um log, né, de um lado e do outro, porque numa equação o que se faz de um lado e do outro não altera, né? Ou eu somo, eu subtraio, ou eu divido, eu multiplico, ou eu potencializo, ou eu racionalizo, ou uso a radiciação, ou então eu uso a logaritmação, né? Porque a logaritmação é a operação com logaritmo. E qual é o objetivo do logaritmo? Aquele de John Epping, descobrir o valor do expoente, geralmente expoentes o quê? Irracionais, como o caso do exemplo da função financeira, ok? Mas depois a gente faz isso, que é tópico da quarta unidade, né? Matemática financeira. Então aqui a gente está com a última consequência. Se eu tiver um log de B numa base A sendo igualado a um log de C também na base A, vale lembrar que ambas as bases são iguais, né? Então, se as bases são iguais, subentende-se que os logaritmandos devem ser iguais. Por isso que tem essa igualdade aqui de B entre B e C. Se as bases são iguais, se eu tenho a igualdade de dois logaritmos, cujas bases são iguais, subentende-se que os logaritmandos são iguais. É o que está aqui no final. É a quarta propriedade. Então, recapitulando. Primeira consequência, né, da teoria de logaritmo. Quando eu tiver o número 1 no logaritmando, o resultado é sempre 0. Quando o logaritmando coincidir com a base, o resultado é sempre 1. Quando a gente tiver uma base elevada a um logaritmo e a base desse logaritmo coincidir com a base dada, o resultado é sempre o logaritmando, B. E por último, o que já foi explicado agora há pouco. Okay? Vamos ver agora 5 operações. Aqui tem 4 operações, mas depois a gente vai passar para um outro cenário, né, que eu fiz e desenvolvi há um bom tempo atrás, ainda no mês de agosto, sobre isso, que são as operações com logaritmo. Porque logaritmo, na sua essência, não é só descobrir o valor do expoente, né? Logaritmo foi usado na navegação, logaritmo é usado na construção de um piano, porque a escala cromática, né, a escala temperada de música, ela obedece, a criação dela obedece aos logaritmos, à variação. Então, isso já tinha sido sinalizado por Pitágoras, né, quando ele criou um aparelho chamado monocórdio, que era um aparelho com uma corda estendida, e quando ele tocava a corda solta, saía uma determinada frequência, como a gente faz no violão, né? Aperta num traste, sai um som, aperta no outro traste, sai outro, não é assim? E aí a gente consegue perceber, né? E quando a gente bate a corda solta no violão, ela tem um som. Quando a gente bate a corda já comprimida num traste, né, numa área do violão, a gente tem outro som. Por exemplo, eu posso demonstrar aqui, ó, rapidinho. Eu não sou músico, né? Mas há mais de 30 anos atrás eu comecei a estudar violão, mas tenho que tomar vergonha e voltar a estudar, né? Porque eu comprei o violão há 4 anos atrás e não estou treinando. Então eu vou fazer aqui, vou baixar um pouco a câmera para vocês visualizarem o violão. Que eu sei que eu já sou bonito, né? Não precisa vocês ficarem me olhando. Só para vocês perceberem. Ó, deixa eu chegar mais para cá para que vocês verem a cravelha, né? Ou seja, a parte das cordas, o violão, onde a gente prende, tudo direitinho. Então note, essa parte aqui, ó. Deixa eu desligar uma lâmpada aqui que tem muita luz, né? Pronto, aí fica mais visível. Tá aí, ó. A gente tem aqui as cravelhas, né? Cadê? Deixa eu ver como é que eu boto o posicionamento, vocês verem melhor. Assim, pronto, né? Pronto, assim. Vocês estão vendo aí, tá brilhando ali porque elas são douradas mesmo, né? As 6 cravelhazinhas que a gente usa para afinar as cordas. Então a primeira corda solta do violão, que tem um som agudo, é Mi. Então ouça o som da corda. De novo, solta. Agora eu vou pressionar essa corda na primeira casa. Na escala musical, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, né? Então, quando a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, se eu pressionar essa corda Mi no primeiro traste aqui, ó, notou que o som mudou? Solta. Pressionada. Foi isso que Pitágoras percebeu. A sexta corda também é Mi, né? Só que é um Mi grave. Vou tocá-la solta. Mi também, né? A segunda é Si, a terceira é Ré, Lá, Sol, Mi, né? Então a última é Sol, é Mi, né? Mi grave, ó. Agora eu vou apertar o Mi aqui, ó.
Na primeira traste também. Olha o som dele, a frequência. Não mudou? Pois é, essa escala aqui do violão, que eu utilizei como violão, né? Ela é uma escala que obedece os logaritmos. Então você fica sabendo que esse instrumento que é tão popular no Brasil, com esse nome violão, que deriva de Portugal, né? Porque o instrumento que tem em Portugal se chama viola. E como o formato aqui é maior, né? Eles já tocam um instrumento parecido com esse que é pequeno. Então é a viola. Quando eles fizeram no tamanho maior, chamaram de violão, né? Viola grande, né? Violão. No Brasil a gente chama de violão, mas é bom lembrar que ele não é conhecido com esse nome nos outros países, né? É conhecido como guitarra. Tanto que em inglês você fala I am playing the guitar. Eu estou tocando o violão, apesar de guitar parecer que é guitarra, né? Pra gente guitarra é outra coisa, mas na verdade guitar em inglês é o violão, ok? Então você viu aí, essa escala aqui que vai seguir, ela pode ser reproduzida para outros instrumentos, instrumento de sopro, o piano, não é? Então todos eles obedecem a uma escala musical, concorda? Só que essa escala musical é feita através dos logaritmos. Por isso que o piano tem aquele formato. Quando eu passar a atividade, eu vou mandar um vídeo que fala sobre isso. Até já mandei, né, na primeira atividade. A logaritmo na música, né? Quem prestou atenção na atividade do dia 11 de setembro, naquela atividade sobre a síncrona, ok? Então fica aí a dica só para eu fiz aqui, tentei fazer uma besteirinha aqui só para poder a gente ver. Agora, quando a gente faz um acorde, que a gente aperta aqui as 3 cordinhas em traste diferentes, aí eu tenho uma nota. Se tiver afinado, vai sair o dó aqui, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Pronto. Se tiver afinado o violão, que eu não consultei se estava afinado. Dó, né? Ré tá desafinado, né? Um pouquinho, ó. Ré, Sol, Fá. Fá sustenido. Ok? Então, essa aí é só para mostrar que nós temos aplicação do logaritmo também na música, ok? Mas eu não sou a melhor pessoa para explicar. Eu estou te explicando a parte matemática. A melhor pessoa para dar aula de música é o músico. E eu não sou músico, eu sou professor de matemática, ok? Vamos ver então para que é. Como eu disse, eu tentei demonstrar para você que logaritmo não é só achar expoente, né? A escala musical é feita com ele. Agora, em se tratando de contas muito grandes, na época de John Epp, os logaritmos também convertiam produtos em soma. Então dá uma olhada aqui, a primeira propriedade que se refere à operação com logaritmo. Se eu tiver logaritmo, né, de dois logaritmandos, um vezes o outro, lembrando que esse sinal de vezes deveria estar no meio, né, no centro da pauta e não embaixo, m vezes n, nós teremos então log de m vezes n na base A. Transforma isso numa soma, então. Fica log de m na base A somado a log de n na base A. Olha que coisa maravilhosa. Transformar um produto, né, em um produto em uma soma. Aí você diz assim, tá, mas dê um exemplo numérico, né, que fica mais fácil da gente compreender. Vamos lá. Eu posso ter aqui log de 3 vezes 2. Vou deixar na base 10 mesmo, ok? Quando não escreve é 10, a gente já falou isso no outro vídeo. Então, log de 3 vezes 2 na base 10. Como é que fica? Log de 3 mais log de 2. Agora, como a gente não é obrigado a saber o log de 3 e de 2, porque aqui vai estar escrito 10 elevado a x dando 3, né? Porque a base é 10. 10 elevado a x dando 2. Então, a gente teria que consultar uma calculadora. A gente pode fazer isso. Como? A gente pode sair aqui e baixar esse arquivo aqui. E a calculadora, que está aqui já em standby, zerar com a C, só que eu vou acionar primeiro uma teclinha para você ver o que eu estou fazendo aparecer para você. Vai aparecer dentro dessa caixinha. Vou chegar a calculadora para cá. E essa caixinha para cá que é um keylog, né? Ela vai perceber, ela vai permitir que você veja as teclas que eu toco lá embaixo. Por exemplo, ó, cliquei a C para limpar tudo, ela botou a C, tá vendo? Só que eu vou zerar elas para você ver todo o processo. Log de 3 mais log de 2, não foi isso? Eu vou apertar log. Aí você diz assim, tá, mas qual das três eu aperto? Log com as duas caixinhas embaixo e em cima. LN, que não é uma mulher, né? Logaritmo neperiano. Ou eu aperto essa tecla pura, né? Deixa eu ver se ela tem aqui a tecla pura. Então, não. Aqui é um modelo da Cássio, né? Que é a 991, que tem apenas duas teclas, né? Mas que legal que ela deixou uma tecla com a caixinha aberta. Repare, né? Ela não deixou aqui o logaritmo decimal, né? Não deixou.
Deixou só o logaritmo com a caixinha aberta, porque a gente pode optar por ele ser decimal ou não. Num outro modelo de calculadora, não tem só duas teclas para logaritmos, tem três. Né? Tem essa da caixinha, tem ln e tem uma terceira chamada log, que é logaritmo decimal apenas. Esse modelo da Casio é o FX 991 LAX, né? 991 LAX, que ela tem 553 funções. Ela tem inclusive função aqui de essa daqui, ó, que aparece esse símbolo de que a gente chama símbolo de integração. Vocês verão só apenas no nível superior isso aqui. Após vocês darem limites e derivadas, né, e revisar funções, entra nesse conceito aqui que foi desenvolvido já no século 17 pelo grande Isaac Newton, né? A gente não vai entrar nisso, porque não é a nossa praia agora, mas se Deus permitir, a gente se vê na estrada da vida. Vou zerar então apertando a C. Repare que aparece tudo que eu estou fazendo lá em cima, tá vendo? Vou zerar tudo. A gente quer log de 2 mais log de 3, não é isso? Voltando ao problema, que a gente transformou aqui, ó. Nós transformamos um produto em soma, né? Aplicando a regra, né? A primeira propriedade do produto. Log de 3 vezes 2, na base 10 aqui, é log de 3 mais log de 2. Como esses valores são tabelados e já estão na calculadora, por que a gente vai perder tempo calculando, né? Então a gente aperta aqui, ó. Note que a caixinha embaixo ela tá piscando para eu colocar qual é a base é 10. E quando eu movimentar aqui com essas 4 setinhas aqui de navegação, ó, ela tá me pedindo qual é o log aqui, 2, né? Log de 2. Lá só está escrito log de 2. A gente sabe que quando não escreve a base é 10. Dá quanto esse log? Dá esse valor aqui, 0,30. Eu vou abreviar para 0,301, ok? Então vou lá colocar quanto é. Deixa eu primeiro fazer o seguinte, que está muito apertado aqui. Deixa eu movimentar a tela para cima. O cálculo que vocês vão ver... Aliás, não, melhor do que isso, eu posso fazer aqui. Eu fiz até bobagem, eu posso fazer aqui, ó, que é mais prático. Em vez de escrever aqui, vou botar só aqui embaixo para a gente ter uma noção, né? Para vocês visualizarem tudo. Aqui é o log de 2, mas tanto faz fazer log de 2 mais log de 3, log de 3 mais log de 2. Mas esse valor é do log de 2, né? Log de 2, que eu botei, antecipei. Mais o log de 3. Então vamos lá. Mais o log de 3. O que é que eu faço aqui? Posso apenas zerar a C para limpar tudo. Agora apertar de novo a função log. Vou colocar que a base é 10 e do lado colocar 3. Para a gente achar quanto é o log de 3. 0,477, tá vendo? Então a gente vai lá e coloca aqui o log, a gente vai lá e coloca aqui o log de 3, esse daqui, é 0,477. E aí basta agora a gente somar, né? Decimal com decimal. Como eu usei 3 casas, então vamos lá. 7 mais 1, 8. 7 mais 0, 7. E 4 mais 3, 7. E 0 mais 0 é 0. Então, o log de 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6, né? O log de 6 daria isso, 0,078. Vamos conferir? Eu vou agora aplicar o produto direto. 3 vezes 2, 6 aqui, né? Logaritmando. Vamos ver quanto é que daria o log de 6. Se daria esse valor, gravem, memorize esse valor aí. 0,778 e mais números lá para trás, né? Então vamos ver se isso está correto. Vamos pegar a calculadora aqui, zerar de novo com a C. E pedir aqui log de 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6. A base é 10. E o log aqui é 6. Tem que dar 0,078, como a gente viu lá, né? Igual, ó, certinho, tá vendo? 0,778 e uma porrada de número. Ou seja, ou a gente faz o produto, 3 vezes 2 e bota o resultado, ou a gente aplica aquele princípio do logaritmo, né? Que a gente aprendeu aqui, ó. O logaritmo do produto é o logaritmo de m na base A, mais logaritmo de n na base A. Então você vê que o produto vira soma. Você vai ver que eu não vou demonstrar por causa do tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande, já está em 23 minutos. Mas você vai perceber que aqui, ó, o produto, né, aqui, ou desculpe, a divisão entre os logaritmandos vira uma subtração. Se eu tiver um logaritmando elevado a alguma coisa, esse expoente do logaritmando vem para frente, tá vendo? Multiplicando o logaritmando. Note que essa parte aqui, ó, essa parte aqui foi... Deixa eu limpar a primeira tela. Note que essa parte aqui toda, ó, foi repetida. É a mesma que está aqui, né? A única coisa que veio para frente foi esse nzinho aqui, ele vem multiplicando. Ah, então você quer dizer que quando a gente tem um expoente no logaritmando, ele vem para frente multiplicando o log? Exatamente, essa é a função. A gente já está em qual propriedade? A terceira.
Passamos pela multiplicação, pelo quociente e agora pelo logaritmo da potência. E tem uma que é mais importante, né? Mais não, ela também tem sua relevância, todas são importantes, que é a chamada mudança de base. Lembra que eu falei que a calculadora, o outro modelo que eu utilizava no outro vídeo, né? Que era a Casio FX82ES Plus, tinha 3 teclas para logaritmo? Pois é, ela tinha 3 teclas. Aquela tecla com a caixinha era para esse caso aqui, chamado mudança de base. Às vezes a gente está trabalhando com um problema que o logaritmo vem na base 10, que geralmente ele vem, geralmente nas calculadoras, ele vem na base 10. Você vai perceber lá que a maioria das calculadoras, tirando esse modelo que eu estou usando, elas vão vir escrito assim, ó, log, a base é 10, portanto não escreve, como já falamos, e a outra vem assim escrito ln. Só vem essas duas. Aí a gente pergunta, e se eu tiver um log que a base não é 10? A base não é 10. Eu fico sem poder fazer? Então eu jogo essa calculadora fora? Porque não presta? Ninguém disse isso. Não. Você vai aplicar, ou vocês vão aplicar essa função aqui, a chamada mudança de base. O que é a mudança de base? Se eu tiver log de um valor na base B, e eu agora tenho, vou mudar a cor para você perceber, eu tenho agora uma base C, que é a base nova, o logaritmando, ó, fica em cima, log de A nessa base nova, dividido por log de B nessa base nova. Então a mudança é só essa, né? O A logaritmando fica log dele, o embaixo fica log do outro, que é a base, e a base nova é que a gente bota aqui, que está representado pela letra C, exatamente. Mas nada melhor do que um exemplo, né? Por exemplo, vamos colocar aqui log de 3, log de 3 na base 2. Aí você vai dizer, tá, mas você usou na estante a calculadora que eu vi, que tinha a caixinha lá, né? Basta eu botar 2 aqui, 3 aqui e apertar igual. Mas a gente vai fingir que não tem essa função, porque a maioria das calculadoras não tem essa função. Isso é exclusividade, até onde eu vi, da Casio. Eu já olhei a Elgin, eu já olhei a HP, eu já olhei a que tem lá algumas das lojas da Google, e nenhuma delas tem, exceto a calculadora Haiduc, né? Aquela que eu pedi para vocês baixarem, Haiduc modelo 570 ou 580, né? Ela tem, mas essas outras físicas que eu já peguei, Sharp, não tem essa função. Isso é uma coisa da Casio. Eu vi a Casio fazer isso, entendeu? Então a gente diz assim, então eu faço o quê? Jogo a minha calculadora fora? Não. Você vai aplicar essa parte aqui, ó, mudança de base. Lembra que na mudança de base a gente vai mudar para a base nova. Geralmente as calculadoras têm qual base que eu falei? Tem a base 10, log, e tem o ln, né? Que não é a mulher, é o logaritmo natural. Você vai fazer o quê? Utilizar uma ou outra. Só que essa daqui já está na base fixa, que é o natural. Então eu dispenso essa tecla também, porque ela já está fixa. Ela é exclusiva para a base natural. É o número de Euler. Então eu vou utilizar essa de 10, exatamente. Mas a base é 10, como é que eu vou fazer virar 2? Olha aqui a teoria. Você vai fazer... Qual é a base nova? Vamos fazer aqui, né? Qual é a base? Deixa eu fazer uma linha melhorzinha, uma reta mais reta, né? Por assim dizer. Aqui, ó. Pronto, né? De rosa mesmo. Sem discriminações. Aí a gente vai fazer o que aqui? Olha aqui a transformação da fórmula. Eu vou pegar o logaritmando, vou escrever em cima log dele, log de 3. E embaixo log da base, né? Que agora a base virou logaritmando também. Log de 2. E qual é a base que eu mudei aqui agora? 10. Não é? Porque eu não escrevi nada, é 10. Então você mudou de base 2 para base 10 aplicando a propriedade? Foi. E a gente vai fazer de duas maneiras na calculadora. Eu vou fazer assim, achando o logaritmo de 3 na base 10 e dividir por logaritmo de 2 na base 10. E depois a gente vai utilizar essa tecla que essa calculadora tem. E você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Ok? Então vamos lá. Pegando a calculadora, zerando ela e zerando tudo aqui em cima que tem muita informação, né? Pronto. Né? Tem muita informação, a gente vai fazer o que aqui agora? O que eu falei. Log de 3 dividido por log de 2. Então, ao invés de eu vou pegar a caixinha, que ela não tem a log de 10, né? Essa daqui já é avançada, só tem assim. Vou botar 10 ali, né? Porque a gente mudou para a base 10. E em cima eu vou botar 3.
Quanto dá log de 3 na base 10? Dá esse valor, 0,447, né? A gente pode até pegar esse valor e copiar. Geralmente esse valor fica na memória, né? Fica guardado aqui, né? Fica guardado com ANS, que significa responder em inglês. Mas memorize aí, log de 3 é 0,477, pronto. E agora log de 2 é quanto? Log de 10, log de 2 na base 10 é quanto? 0,301. Então nós teremos lá, voltando ao problema. Voltando ao problema. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para não poluir tanto, né? O que a gente quer de fato ver. Pronto, a gente só quer ver isso por enquanto, né? Para não ficar muita informação. Né? Nós transformamos para a base 10. Vocês viram que eu fui lá, coloquei log de 3 na base 10 e log de 2. Para o log de 3, nós encontramos 0,477, lembra? Aproximadamente. Vou aproximar para 3 casos. Sobre o log de 2, que deu 0,301. Então a gente vai voltar para a calculadora e dividir. Limpando ela, né? E limpando aqui também. 0,477, que é o log de 3, dividido por 0,301, que é o log de 2, igual. Deu em fracionário, né? O que é que a gente faz? Decimal. Deu 1,5847, né? Aproximadamente deu isso, ok? Então vamos anotar esse valor aqui, né? Vamos anotar esse valor. Eu podia até printar a tela, tal, mas vamos perceber aí, 58, 47, 17, 608. Não é isso? Então vamos lá botar lá. Deu como resultado 1,58 47, se não estiver enganado, 608, né? Uma coisa assim, né? Esse foi o valor que deu da divisão. Agora a gente vai calcular o log direto, botando lá log de 3 na base 2, né? Com aquela caixinha, para ver se dá esse mesmo valor. Então vamos ver. Basta, tá vendo? 58, 47, 17, 608. Faltou 17 eu colocar lá. 47, 17, né? Então vamos apagar aqui. 17, 608, não é isso? Foi esse valor que deu. É isso aqui que a gente está querendo confirmar. Agora a gente não vai fazer a mudança de base que a gente fez. A gente vai aplicar direto, como está aqui em vermelho, log de 3 na base 2, que tem que dar o mesmo resultado, assim como que fazendo a divisão. Se der o mesmo resultado que tem que dar, a gente vai perceber que realmente a fórmula é verdadeira, né? Exemplo, zerar tudo. Vamos zerar aqui também. Então, eu vou apertar aqui log com a caixinha, né? Log na base 2 do valor 3 dá quanto? 58, 49. Aí você vai dizer, ah, mas aqui deu diferente. É porque a calculadora está usando todas as casas decimais, lembra? E a gente só anotou lá log de 2, 0,301. Log de 3, 0,47. Então o resultado sai aproximado. Mas se a gente aproximar para duas casas, que é o que nos interessa, perceba que deu 1,58 aqui. E se a gente voltar para lá, a continha nossa, que a gente anotou o resultado, também deu 1,58. A questão do final não ter dado é a aproximação decimal. Mas como a gente considera duas casas apenas, bateu o resultado, tá vendo? Então essa fórmula de mudança de base, ela é verdadeira, né? Quando a gente estiver com a calculadora do tipo Eugene, Sharp ou outra, que você vai olhar para ela e só vai ver essa tecla com base 10, não tema, né? Faça isso aqui, ó. Ela só tem base 10 e você quer calcular algo assim lá, log de 7 na base 5. Você não quer calcular isso? Mude a base não vai mudar para 5? Como vai ficar isso na calculadora? Você vai pegar log de... Aplica a fórmula aqui, ó. Vai pegar log de 7 na base 10, que essas calculadoras mais comuns só tem a base 10, e depois você vai dividir pelo log de 5. Você já transformou a base em 10 aqui, ó, e 10 aqui, tá vendo? Mudança de base. Então a mudança de base é o que? É a divisão entre o log do antigo logaritmando dividido pelo log da antiga base. E o Czinho representa a nova base. Coisa linda, né? É só isso.
Agora, se a gente subir aqui um pouquinho para terminar essa teoria, nós vamos encontrar aqui as equações logarítmicas, né? Nas equações logarítmicas, a gente vai aplicar esses conceitos, essas propriedades aqui que a gente viu, tanto as propriedades chamadas consequências, aquelas 4 primeiras, como as propriedades de operação, né? No meu material que eu forneci para vocês, eu ampliei mais isso aqui, porque isso aqui está muito simples, né? Mas a SEC colocou realmente o essencial. Não é simples, eu usei até o termo errado. Ela colocou o essencial para o nosso momento de pandemia. E realmente a gente precisa só disso. O logaritmo do produto, o logaritmo do quociente, o logaritmo da potência e mudança de base. Só isso. Né? Relembrando que no produto a gente transforma numa soma, a divisão a gente transforma numa subtração, quando o logaritmando tiver um expoente, o expoente dele vai para frente do logaritmo multiplicando. E quando a gente tiver uma mudança de base, a gente vai ter o logaritmo do logaritmando dividido pelo logaritmo da base. A base anterior, que agora é logaritmando também, né, o b. E o czinho representa a nova base. Só isso. Então, nas equações logarítmicas, as equações são igualdades. Vale o que eu fizer de um lado e do outro, né, do primeiro membro e segundo. Então, está escrito aqui, log de aquela propriedade que diz que log de b, um log vai ser igual ao outro quando as bases forem iguais, né? Então, quando as bases forem iguais, a gente subentende que os logaritmandos são iguais, é o que está aqui explicado. Então, ele está dizendo que log dessa expressão aqui, desse valor aqui na base 5, equivale a log de 7 na base 5. As bases não são iguais? São. Então, se as bases são iguais, os logaritmandos são iguais, concorda? Pronto, então 5x menos 3 é igual a 7, e o resto você já conhece a história, que é passar o 3 para lá positivo, o 5 que multiplica, inverter a função matemática para divisão, que é a inverso da multiplicação, e dividir. Só faltou uma coisinha aqui para ficar mais correto. É o seguinte, quando a gente termina uma equação, a gente não larga a resposta solta, a gente coloca que essa resposta solta calculada é a solução do problema. Então a gente abre um conjunto solução e explicita qual é o elemento, no caso 2, entre chaves, né? Relembrando a teoria de conjuntos do capítulo 1 do livro de Georg Cantor. Mesma coisa para o segundo. Será que nesse segundo exemplo vai ser aplicada a mesma teoria aqui de igualdade de logaritmos? Não, porque aqui eu não tenho o logaritmo do outro lado, percebeu? Eu só ia aplicar essa função se eu tivesse. E em cima, os autores já deram a dica. A gente deve transformar um logaritmo em exponencial. Como é que eu faço isso? O logaritmando aqui é a expressão x menos 3. E a base é 3. E logaritmo é expoente. Como é que transforma em exponencial? A base dele elevada ao expoente equivale à expressão dada. Ah, mas os autores botaram x menos 3 antes e 3 ao quadrado depois. Gente, a igualdade é um espelho. Tanto faz eu ter um espelho na minha frente e dizer que eu sou a minha imagem, não é isso? O mesmo que dizer, então, que a minha imagem sou eu. Se não for, reze, meu filho. A assombração é coisa do Satanás. Mas não é. A imagem é igual a você e você é igual a imagem. Então, se 3 ao quadrado é igual a x menos 3, é uma propriedade reflexiva, né? Se 3 ao quadrado é igual a isso, é porque isso é igual a 3 ao quadrado. Entendeu? A ordem pouco importa. Tá vendo? Agora, resolvendo, 3 ao quadrado é quanto? 9. E esse 3 que do outro lado subtrai, para cá ele passa como? Deixa eu apagar essas informações. O 3 ao quadrado, 9. E o 3 que subtrai passa para cá como? Somando. E quanto é 9 mais 3? 12. E qual é a solução disso? Bem, a solução é 12, né? Assim como a solução aqui é 2. E voilá. Nisso aí, nesses quase 40 minutos, a gente terminou essa explicação aí importante, né? Depois a gente vai ter um vídeo onde eu vou fazer um repeteco disso tudo e a gente vai ver também como resolver esse problema. Ainda aqui para finalizar, eu vou apenas mostrar para vocês como é que se comporta a função logarítmica, conforme eu tinha prometido, usando a internet. No início eu prometi isso, né? Então veja que nós usamos aqui a tecla log, sabemos o que é ln, né, na calculadora, e você pode perceber que a calculadora tem um padrão de cores. Esse padrão de cores é para facilitar as funções nela. Por exemplo, tudo que está escrito sobre a tecla, em cima da tecla, está na cor branca. Então significa que é a função principal. Tudo que está ao redor de uma tecla são as funções auxiliares, segunda e terceira. Nas calculadoras antigas,
E isso era escrito como, a gente escrevia lá naquela época como 2NDF, né? A abreviação da palavra segundo em inglês, né? Second. E o F da palavra function, função. Então, se você pegar uma calculadora mais antiga, talvez não apareça a palavra shift, nem a palavra alpha. Alpha já era usada, mas shift não, aparecia a segunda função. Só por que isso? Porque todas as calculadoras estão em inglês. Então significa dizer, em resumo, que a parte nas teclas brancas aqui nós temos funções matemáticas operatórias, não é isso? Nós temos aqui os 10 algarismos, nós temos aqui o ponto como separador da parte inteira e decimal no sistema inglês, que no sistema nosso é a vírgula. Temos aqui o vezes 10 elevado a x, que é notação científica. Você pode escrever aqui, por exemplo, 2, apertar essa tecla e está dizendo que é 2 vezes 10. Eu quero escrever 200 em notação científica. Então, 200 é 2 vezes 100. E 10 é quanto? E 100 é quanto? 10 ao quadrado. Então, essa escrita que ela faz aqui, botando o 10 pequenininho e o 2 do mesmo tamanho do outro, ela faz o inverso do que a gente faz no caderno. Geralmente a gente bota o 2 lá em cima, né? Ou acima, e o 10 do mesmo tamanho. Na calculadora ele reduziu o tamanho da base para chamar a atenção do tamanho do expoente, tá vendo? Agora, se eu apertar igual, vai dar 200. Claro, porque 2 vezes 10 ao quadrado é 200. Ah, essa tecla é para isso? É, para escrever notação científica. E o ANS serve para quê? O ANS é a abreviação da palavra inglesa do verbo to answer, o verbo responder. Assim como on vem do verbo to turn on, ligar ou acionar alguma coisa, e a tecla off vem do verbo to turn off. Por exemplo, veja que off está na cor amarela, aqui acima da tecla azul AC, que limpa tudo. AC porque vem do verbo to clean, né, limpar. Então, está em amarelo. Então, se eu quiser desligar uma calculadora científica, eu devo acionar Shift e depois apertar AC. E isso na calculadora física, né? Que aí vai desligar. Como essa daqui é um emulador, não vai desligar porque eu estou trabalhando. Mas eu posso dar um exemplo com outra tecla, mostrando que o Shift realmente aciona uma segunda função. Vou pegar, por exemplo, aqui. Note que acima desse x ao quadrado, o x ao quadrado não, o x elevado a uma caixinha. Você escolhe a base, 3, escolhe o expoente, 2. E 3 ao quadrado é 9, beleza? Mas acima dessa mesma tecla tem algo aqui em amarelo, que está muito pequeno. Então eu vou limpar a tela, vou acionar o Shift, vou apertar a tecla. Agora apareceu lá o que é, ó. Aparece o inverso. O inverso da potenciação não é a radiciação? Pronto. Então aquele 3 ao quadrado que deu 9, eu posso escrever ali em cima se eu quiser o 2, né? Ou não, porque é um acordo mundial. Raiz quadrada do valor que deu, 9. Qual é o resultado? 3. Porque 3 ao quadrado é 9. Ah, então essa tecla que tem a potência, o inverso é o quê? A radiciação. Exatamente, porque a radiciação é inversa à potenciação, entendeu? Aqui nessa tecla de cá, nós temos x elevado aqui ao quadrado. Aí aqui em cima a gente está vendo que em amarelo tem um outro x aqui, que provavelmente deve estar elevado a uma outra potência. O que é que a gente faz para perceber? Zera a calculadora, aperta Shift, aperta a tecla. Ela acionou lá, ó, algo elevado ao cubo. Ah, entendi. A primeira tecla aciona ao quadrado e quando eu aperto Shift ela aciona ao cubo. Exatamente. Aí você escolhe só a base, 5, por exemplo. Quanto é 5 ao cubo? 125, né? Pronto. E a tecla que eu vou chamar de rosa, que está no mesmo nome aqui de class vezes, em rosa, o alfa, aciona o que está de rosa, né? Na cor rosa. Entendeu? Aciona o que está na cor rosa. Por exemplo, a gente tem aqui acima da tecla del, algo em rosa. Acima da tecla da memória, algo em rosa. Acima dos parênteses, algo em rosa, que vai funcionar, provavelmente vai acionar a estatística. E nós temos letras aqui em cima do seno, do cosseno e da tangente. Então, se a gente zerar a calculadora, apertar o alfa, né, acionar a função rosa e apertar, digamos aqui, a tangente, tinha o que na cor rosa, então, em cima da tangente? A letra F. Para que servem as letras? A gente vê em outra aula. As letras geralmente é para guardar valores delas dentro delas. É como se elas fossem variáveis, né? Elas assumirão valores. E mais ou menos é assim que funciona. As demais funções que tem aqui requer a gente pegar o manual, estudar, ler e praticar, porque esse modelo tem 553 funções, né? É o modelo 991 EX, conforme aqui em cima está mostrando. A 570 é um modelo mais simples, né? A 900, que vai ter menos funções. E esse modelo aqui tem exatamente, ó, 573 funções. Eu vou fechar esse emulador,
para só mostrar o outro emulador, porque você viu que nesse emulador só apareceram duas teclas, né, para logaritmo, e a gente usou na aula. Eu vou usar o outro emulador para você perceber que no outro modelo chamado 82, essa é aquela que eu levei para a sala, tem 3 funções para o logaritmo. Aqui tem 2, né? Pelo menos no tamanho da minha visão, eu só estou vendo 2 acionadas de branco, né? Só se a terceira tiver acima de alguma tecla como segunda ou terceira função. Mas eu não estou vendo isso, só estou vendo 2. Porque essa tecla aqui já nos permite, deixa eu zerar. Essa tecla aqui já nos permite escrever qualquer base, né? Independente se é decimal ou não. Mas eu vou fechar o emulador. Ah, talvez eu não consiga abrir o outro, porque eu deixei a caixinha aqui na frente, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ou se abrir o mesmo emulador. Deixa eu ver. Foi, abriu mesmo. Então o que é que eu vou fazer para abrir lá? Já que a minha foto está na frente, né? Ah, já consegui arrastar ele aqui para o lado. Pronto. Mais fácil. Vamos abrir ele. O emulador você pega no próprio site da Cássio, né? Quando a gente compra a calculadora, ele vale por 90 dias. Depois a gente tem que pagar a subscrição para poder continuar usando. Perceba agora que esse modelo, lá em cima tem o modelo da calculadora, é a primeira, 82, né? Então ela tem 252 funções. É a FX82 ES Plus, ela tem 252 funções. E perceba que quando a gente vai olhar logaritmo aqui, agora você consegue ver 3 teclas, tá vendo? Log na base 10, por exemplo, log de 2. Não tem a base, é o que a gente viu na aula, a base é 10, vai dar aquele 0,301, né, que a gente já tinha feito. Vou zerar a calculadora. Log de 3. Tá em que base aqui? 10, porque não escreveu, vai dar aquele 0,477. Agora, se a gente quiser o log para mudar a base, está aqui em cima. Tá vendo aquela caixinha onde permite a gente escolher uma base e em cima um valor. Se você não quiser andar pelo teclado aqui, tiver com uma calculadora física, você anda por essas 4 setinhas aqui, ó. Ela volta, avança, vai para cima e para baixo. São as setinhas de navegação. Aqui eu vou botar 6, né? Então está escrito o que aqui? Que a gente quer calcular qual é o expoente que quando 2 for elevado a ele, dê 6. Quer ver que é verdade? Log de 6 na base 2 dá quanto? Dá esse valor, né? 2,58. Então significa dizer o seguinte, que se eu pegar 2 e elevar esse valor, que é o expoente, vai dar quanto? 6. Como é que a gente pode fazer isso? Simples. O último valor que a gente calcula fica registrado na calculadora. E a gente pode acioná-lo através da tecla ANS, né, que é a abreviação da palavra answering, né? Resposta em inglês, answering. Então eu vou zerar a calculadora, vou pegar aqui 2 elevado, né? Como a gente quer 2 elevado, eu vou pegar aqui x elevado a uma caixinha, né? Embaixo vai ser o 2, que é a base do logaritmo, e com a setinha de navegação eu vou para cima, né, para o lado aqui, vou apertar ANS. Por que eu apertei ANS? Porque o último valor registrado foi aquele expoente que a gente calculou. E 2 elevado a ele tem que dar 6. Quando eu apertar igual, olha aí, ó, 6, tá vendo? É verdade. Então 2 elevado àquele valor dá 6. Isso é exponencial. E o caminho inverso é o logaritmo, percebeu? Quando a gente escreve log na base 2, opa, na base 2, né, do valor 6, significa que 2 elevado àquele valor que a gente achou, 2,58 alguma coisa, aquele valor é o logaritmo, aquilo é o expoente. Então a gente percebe o trabalho que John Napier teve, né, de encontrar esses valores todo à mão, né, junto com Henry Briggs, né, e formular as tabelas que vocês vão ver lá no material que eu vou mandar, né, que é a atividade, para fechar a nota. Então perceba que a calculadora científica ela é fundamental. E a gente viu a aplicação de logaritmo na outra aula, lembra? No primeiro vídeo, a aplicação de logaritmo, que é vasta, né? No terceiro vídeo e último da série, né, logaritmos para concluir, a gente vai concluir então com a aplicação dele com algumas questões, ok? Para finalizar, que está beirando 50 minutos, eu vou abrir o site que eu mencionei que ia mostrar, é o Symbol Lab, né? Onde a gente permite desenhar gráficos. A gente chega aqui em gráficos, clica nele, gráficos. Ao lado à esquerda vai estar o campo com as funções matemáticas que queremos e à direita vai estar o campo com o plano cartesiano, né? Para que a gente possa visualizar a função. Não sei porque está demorando assim, peraí. Peraí, deixa eu ir para cá que eu acho que é mais rápido. Pronto, tá aqui. No Google, né? Então tá aqui o Symbol Lab aberto, tá vendo?
Então, do lado de cá à esquerda, a gente tem o campo já com essa corzinha do lado, dizendo que o gráfico vai sair nessa cor. Nós queremos que função... Logaritmo também tem função que nem exponencial? Claro que tem. Eu vou desenhar primeiro a exponencial. Lembra que a exponencial era a elevado a x? Então a gente pode botar aqui 2 elevado a... ou a, né? Que a base pode ser qualquer valor, não é isso? Então a gente vai botar a de alfinete elevado a x, né? Tá aí a exponencial. Quando a gente der Enter, cadê? Ah, já sei. Saiu errado aqui porque os dois estão na função de expoente. Eu tenho que botar A primeiro, depois apertar na caixinha lá em cima, tá vendo? Aí ele entende que A é a base e agora eu boto o X ali em cima. E aí já desenhei o gráfico, tá vendo? Esse é o gráfico do logaritmo? Não, é de uma exponencial crescente, porque A é positivo, né? Tá vendo? É um braço de parábola. Agora a gente vai ver que a outra função é inversa a ela, que é o logaritmo. Vou até ampliar a tela assim para ficar melhor e tirar essa caixinha aqui, né? Para melhorar a visualização, tá vendo? Agora na caixinha de baixo, nessa cor, a gente vai colocar a função log. A função log tem aqui em cima, mas se eu não quiser ir lá e clicar porque eu não estou visualizando por causa da minha foto, eu posso dar o F11 para mostrar o log de novo, tá vendo lá em cima? Colocar o valor que eu quero numa base A de um valor qualquer de logaritmando, né? Perceba o desenho. Agora eu vou dar F11 para aumentar a tela. A gente visualiza nitidamente, não é isso? Que a exponencial é inversa ao logaritmo, tá vendo? A exponencial corta o gráfico no eixo das ordenadas, né? No ponto 0, 1. Aqui é 1, né? Quando a gente assenta o cursor no ponto, veja que uma caixinha informa, né? O ponto de interceptação que está em inglês. Então, tem lá, intercept. Aí tem acima dele 0, 1. Ou seja, ele está dizendo que a abscissa é 0 e que a ordenada é 1. Quando agora eu mexo no cursor e vou até o ponto da função logarítmica, ele está me mostrando que a logarítmica corta o eixo das abscissas, né? No ponto 1 e 0. Então, veja que uma é inversa a outra, né? Lá é 0 para a abscissa, 1 para a ordenada, e aqui é 1 para a abscissa e 0 para a ordenada. Lá corta a função exponencial corta o eixo das ordenadas, enquanto que a logarítmica crescente corta o eixo das abscissas. E a gente consegue ver nitidamente que uma é inversa à outra, né? Se a gente pegasse uma reta aqui a 45 graus, eu posso até botar aqui uma reta. Como é que eu faria uma reta aqui a 45 graus? Colocando uma função linear que a gente estudou na segunda unidade, y igual a x, né? Posso botar aqui y igual a x, né? Porque o domínio é igual à imagem. Então, se eu tiver o valor 1 aqui no domínio, vai ser 1 na imagem, né? Se eu tiver 2, vai ser 2. Isso vai me dar 45 graus certinho, que é a linha verde desenhada, percebeu? E aí, através da linha verde, que vai funcionar como uma bissetriz, né? Uma bissetriz, ela vai estar dividindo o quadrante de 90 graus ao meio, né? 45 para cá, 45 para cá. Com essa bissetriz fica bem claro que uma função, ó, logarítmica que está em vinho, ela é oposta à que está em rosa, digamos assim, né? Mas elas são o quê? Simétricas. Então imagine que alguém estaria construindo uma estrada, vamos supor, né? Um topógrafo, né? Um agrimensor, e aí ele fosse fazer, aqui fossem duas pistas, né? De ida e de vinda. E quando chegasse aqui, ó, entre a verde e a rosa, fosse para um lado, e entre a verde e a lilás fosse para o outro. Perceba que essa pista estaria bem bonitinha, simétrica, uma em relação à outra, né? E as curvas seriam perfeitas. Então, ele ou ela, no seu cálculo, usaria uma curva, se estivesse desenhando num gráfico, né? Num programa gráfico, uma curva que se aproximasse da parábola, da logarítmica, tá vendo? Que é essa lilás aqui, ó, para poder dar essa vazão da rua para lá, ó. E essa curva é contínua, ela é perfeita, entendeu? O carro não vai ter perigo, através da força centrípeta e centrífuga, né, de sair da pista. E essa outra pista do mesmo jeito, se o carro fosse virar para lá, ela também teria uma curvatura perfeita. Só que essa curva de lá seria uma curva exponencial, né? E a curva de cá seria uma curva logarítmica, ok? Isso aí é apenas para a gente demonstrar a função, né, o gráfico das funções crescentes de ambas. Eu poderia aqui ainda utilizar esse recurso gráfico aqui para escrever o nome, né, das funções. Essa rosa é uma função exponencial, né? A elevado a x.
Vou mudar a cor para ficar melhor a coisa, né? Deixa eu ver se muda aqui, se eu consigo. Para vermelho. Aqui, a de baixo, já seria uma função do tipo log de x na base A, né? Log de x na base A. Com aquelas características que eu mencionei. Tá vendo que interessante? Então a gente entende por que logaritmo é tão importante exponencial, né? Todas são. Que se a gente tiver uma pista reta, aí já seria o caso da função do primeiro grau, né? Se a gente tivesse uma curva, tipo uma parábola, como a gente dá uma volta naquela rotatória entre Castelo Branco e Cajazeiras, né? Quando a gente desce da penitenciária andando e vai para o Edivaldo Brandão, ali tem uma rotatória, né? No centro, né? E aquela rotatória também nos leva da regional a Águas Claras e vice-versa. Então, se eu pegar um pedaço daquela curva, dali da rotatória, não é uma exponencial, nem é uma logarítmica, né? Nem é uma função do primeiro grau. A metade dela ali seria que função? Uma função quadrática. Então, percebeu na vida prática o valor das funções? Pois é, esse foi o foco da aula. Então, finalizamos aí o nosso objetivo, que ficou longo o vídeo, mas o vídeo ficou longo por conta de tudo isso que tinha que te mostrar. Propriedade, operação, exemplo, uso da calculadora, desenhar os gráficos de ambas as funções, né? Para fechar o pacote. Agora, no vídeo 3, que vai ser mais curto, a gente vai ver exemplos da utilização do logaritmo, como eu te falei, na música, mas a gente vai olhar mais na questão dos terremotos, já que a coqueluche do momento é falar de tsunami, né? A gente vai aproveitar o barco e encabeçar essa aí também, para poder ficar mais ligado e antenado com os temas sociais. Valeu, um abraço para todo mundo. Até a próxima, se o Supremo dos Céus assim permitir. Um abraço, um beijo. Fui.